E aí, pessoal, estamos começando mais um Focus Podcast. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e dar o seu like e compartilhar para o máximo de pessoas possível. Esse é um trabalho que a gente vem fazendo ao longo do tempo, então quanto mais pessoas puderem assistir e se inscrever no nosso canal, mais a gente vai atingir o público. Então, Cauã, coloca a nossa vinheta aí, por favor. Aqui você faz o seu podcast com qualidade simplesmente impecável. Conforto para seus convidados, captação de som e vídeos com a qualidade que você precisa. Pessoal, estamos de volta aqui com uma convidada que pela primeira vez, é a segunda vez que ela vem aqui. É a primeira vez que a gente traz um convidado novamente. E isso foi anunciado, né, no primeiro podcast que a gente fez. Nós falamos sobre a vida profissional dela, nós falamos sobre a ascensão dela como empresária, como profissional na área de contabilidade. E ficamos de conversar, de marcar um outro podcast numa ocasião especial, que é o mês de outubro, que nós vamos falar do Outubro Rosa, né? Que é uma campanha, um movimento para falar do câncer. E nada mais oportuno do que trazer de novo aqui a Miriam. A Miriam que já esteve aqui com a gente, Miriam Barbosa Nogueira Amaral. Isso. Miriam, seja muito bem-vinda. Prazer estar de volta. É um prazer recebê-la aqui mais uma vez. E hoje para a gente falar somente, né, desse movimento que tem, que é o Outubro Rosa, que é para falar do câncer. Eu falo que ninguém melhor do que você, né, para falar disso, porque você teve câncer, você lutou contra o câncer e você venceu o câncer, né? Então, assim, e isso já são 10 anos, né? 9 anos. 9 anos. O ano que vem faz 10 anos. 10 anos, se Deus quiser, 10 então, anos. Ou seja, quando eu sempre anuncio os nossos podcasts aqui, o objetivo principal é falar de empresários de sucesso, empreendedorismo, histórias de sucesso, de superação, que vai inspirar outras pessoas. Então, nós não estamos falando nada da parte de empreendedorismo, nós não estamos falando nada de sucesso, mas nós estamos falando de superação e de inspiração, que eu acho que vai trazer para o nosso público, principalmente as pessoas que estão hoje, né, infelizmente, enfrentando essa doença, trazer um pouco de luz, um pouco de esperança, um pouco de vontade de querer vencer essa doença, porque é possível. Sim, é não possível. É verdade? É possível. Então, mais uma vez, Miriam, seja muito bem-vinda. E, assim, eu gostaria de começar, antes de falar da sua história com a doença, eu gostaria de começar falando um pouco sobre este movimento, essa campanha. Sim. O que é esse Outubro Rosa e o que ele está trazendo de benefício e o que ele está trazendo também de coisas ruins? Quando eu digo coisa ruim, porque existe um comércio, existe uma propaganda, um glamour em volta disso para pessoas ganharem, pessoas querendo fazer comércio disso, não é isso? Infelizmente, o Outubro Rosa é um mês escolhido, até assim, eu falo que é um erro, né, na divulgação, que o pessoal fala que é o mês da campanha de prevenção, né? Faça seus exames, tudo, mas não é prevenção. Infelizmente, claro, uma vida saudável, né, você não ter vícios, atividade física vai ajudar? Vai. Mas, vamos falar, inconscientemente você fica na cabeça que se você está fazendo seus exames periodicamente, você está prevenindo. Não, na verdade não é isso, né? O que é a campanha do Outubro Rosa? É para que a mulher se cuide, faça exames, né, nas datas corretas, para que o câncer seja descoberto o mais cedo possível, no início.
Não que se você descobrir o câncer em estágios mais avançados, você não tem a chance de cura. Tem sim, também tem. Hoje os tratamentos estão muito avançados, né? Uhum. Mas quando ele é descoberto no início, o tratamento é menos agressivo, é um tratamento de um tempo mais curto. Então, assim, é um tratamento menos sofrido, né? Uhum. Então, o objetivo do outubro é esse alerta. Alerta de alguns sinais que o corpo pode dar que alguma coisa não está certa. Alerta né, dos períodos em que você deve fazer exame, da idade, né? Que eu até acho assim. Eu acho que isso também já caiu por terra, porque antes falavam em 40 anos, né? Então, a gente tem casos aí de meninas de 20 e poucos anos com diagnóstico. Então, O que era 40 anos, você a fala? idade recomendada para começar a mamografia, Sim. né? Você está Então, falando especificamente de câncer de de mama. câncer de mama, Uhum. né? E, infelizmente, o que a gente tem visto, né, é que o outubro virou realmente um mês comercial. Nada contra, né? Nada contra uma loja fazer propaganda e tudo, mas tem acontecido às vezes assim, alguns eventos que estão vendo nisso uma oportunidade de, vamos colocar assim, De se de promover. se promover, né? Então, hoje mesmo, por acaso, nós temos um grupo de meninas, de mulheres que estão em tratamento, né? Estão em tratamento, vão começar tratamento ou que já trataram, né? Então, a gente criou um grupo de WhatsApp que a gente se apoia, né? Uma ajuda a outra, muito legal. Hoje Uhum. mesmo, a reclamação de todas foi em cima disso, né? Tipo Uhum. assim, do quanto tem oportunistas para trazer para, vamos falar assim, para a internet ou como propaganda, Sim. o câncer, né? E que de glamour não tem nada, né? E quando a gente, vamos falar assim, que a gente falou sim para às vezes algum tipo de evento, Uhum. alguma publicidade, não é com o intuito da propaganda, é com o intuito de alertar outras mulheres, né? E nada E de dar contra força para quem está lutando isso, contra o câncer, nada né? contra a propaganda, desde que isso também seja acertado. Olha, é para uma propaganda, é para a divulgação de uma marca, né? Uhum. Então, assim, mas eu tenho visto muito no Outubro Rosa mais a propaganda do que mesmo a campanha que a gente precisa divulgar, Que é o objetivo que é o principal, objetivo principal, que é de é o alerta. alerta e dar força para quem está, Isso. né? Por exemplo, no grupo que a gente tem, né, a maioria delas são realmente o câncer de mama. Todas têm uma história de alguma coisa que aconteceu que de repente veio o alerta que alguma coisa poderia ter errado com o organismo, ou histórias de, nossa, eu acabei deixando para lá meu exame, quando eu descobri estava um pouquinho maior, o tratamento foi um pouco mais pesado, né? Uhum. Então eu falo assim, isso é que é importante, essa divulgação. Sim. Hoje mesmo, uma das meninas estavam reclamando demais da dificuldade com o atendimento, com a rapidez no exame, porque a partir da hora que você tem um diagnóstico do câncer, o tempo é importantíssimo, Uhum. né? De exame, de você começar o tratamento. Então, ela estava reclamando da dificuldade que ela estava enfrentando nisso, de ter consulta, chegar o médico foi embora, não atendeu, o Eu tenho, exame demorado, né? eu acho que eu já até comentei isso com você. Primeiramente, dentro Uhum, dessa primeira fala sua, eu gostaria até de pedir para os nossos patrocinadores que patrocinam uhum, esse podcast que entendessem que hoje nós não vamos, em sim, respeito sim, ao que você acabou de falar, você me pediu isso antes, foi. em Uhum, respeito ao que você acabou de falar, esse podcast, o nosso podcast, ele não tem fins lucrativos, mas ele tem alguns patrocinadores sim, que é para bancar, para uhum, ajudar a gente nesse sim, projeto. E em respeito a isso, hoje nós não vamos ter, sim, tá? Eu uhum, peço a compreensão de todos os patrocinadores, que hoje nós não, em respeito a isso, nós não vamos divulgar as suas marcas aqui, porque o objetivo aqui hoje não é esse. Tá sim, bom? Em segundo lugar, que você falou aí das dificuldades com médicos e tudo, eu comentei com você, eu tenho uma amiga, uma filha de um casal amigo sim, meu, que se tornou amiga, é a Cecília. A Cecília hoje está lutando contra o câncer, ela tem 15 anos, é um casal de amigo meu que morava na Alemanha. uhum, Eu conheci eles aqui no Brasil, a gente trabalhou junto, ele foi para a Alemanha, ficaram 7 anos lá, sim, e do nada, eu vou trazer ela aqui, gente, a Juliana, mãe da Cecília, uhum,
Ela vai vir aqui para contar as histórias, mas eu não vou contar a história toda, mas do nada eles cismaram de vir embora e no outro dia que eles chegaram no Brasil, descobriu que ela estava com câncer. E foi assim, providência divina, sabe? Sim. Que se eles estivessem lá na Alemanha, não que lá a infraestrutura lá é muito melhor do que aqui, pelo que a gente acha, né? Europa e tal. Mas brasileiros num país, para conseguir as coisas, isso é muito mais difícil. Então, parece que foi uma providência divina, eles vieram, mas a dificuldade que a Juliana teve e está tendo até hoje com relação a isso que você acabou de dizer é enorme. Eu vou trazer a Juliana aqui para falar, eu não sei a data ainda, eu tenho que confirmar, mas depois nós vamos entrar nisso também. Mas pode continuar, desculpa te cortar. Não, é isso que eu acho muito importante, assim, que eu acho que a essência do Outubro Rosa tem que ser isso. Porque o que acontece? Eu falo que eu fui muito privilegiada. Você, mesmo com plano de saúde, alguns procedimentos ainda demoravam. A autorização do plano para iniciar, eu tive ainda essa dificuldade. Mas, infelizmente, hoje, as pessoas que fazem tratamento pelo SUS, eu questionei isso num evento que eu participei da área de saúde. Entre uma mulher chegar, por exemplo, num posto de saúde e dizer que tem a suspeita, nada confirmado, olha, sentiu um nódulo, alguma coisa diferente. Entre esse primeiro contato e ela começar o tratamento, quanto tempo você imagina? Não sei o quê. Tempo precioso. Um mês? Um mês, um ano. Tem casos que são um ano. Eu tenho casos, assim, de pessoas muito próximas que aí teve a suspeita, até conseguir marcar médico, até liberar o exame, até não sei o que, foi um ano. Um ano para quem... E em um ano esse câncer já se desenvolveu, já cresceu. O tratamento vai ser outro, né? As complicações vão ser outras. Então eu falo que o mais urgente hoje, o mais importante que teria que estar sendo abordado no Outubro Rosa são as dificuldades que todas as pacientes enfrentam. Por exemplo, eu convidei uma outra amiga, né, para participar junto, porque também ela já passou pelo tratamento, mas ainda continua em acompanhamento, por exemplo, lá na Com. Ela foi cedo para o hospital, até agora ela não chegou. Tá bem, graças a Deus, tá ótima, ela foi lá só mesmo, né, consulta de rotina, mas imagina isso. Imagina isso, para uma pessoa que está em tratamento, às vezes não está se sentindo bem, às vezes por uma consulta ela fica o dia todo. Então eu falo que algumas coisas precisam urgentemente de atenção. E eu vejo, Miriam, pelo que eu escuto, né, principalmente desse casal amigo meu, não só a morosidade, mas também a inacessibilidade de certos exames, de certos procedimentos. Sim. Quando eu digo inacessível, porque é muito caro. Muito caro. É muito caro. Porque o que eu sei, se você vai pelo SUS, se você vai pelo governo, se você vai pelo... aí é moroso. É moroso. Se você quer ir rápido, porque você você tem uma filha... É a sua filha que tá ali. Sim. E aí você fala, eu vou dar o que for, eu vou vender minha casa, vou vender tudo. Aí eles atendem. Sim. Se pagar, aí atendem. Gente, nós estamos falando de vidas. Sim. É um absurdo. É uma coisa que eu fico muito revoltada, porque na minha época do hospital, eu sempre brigava, sempre exigia, porque a gente chegava lá, tava aquela precariedade no atendimento, no geral. De limpeza, de tratamento dos funcionários, sabe? De tratamento mesmo. Você passa uma fase tão difícil, você chega lá, funcionário mal-humorado, te trata com grosseria, sabe? Então, eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, não tem nada de graça aqui, não. É de graça? Não. E os impostos que a gente paga? Sim. Tem nada de graça. Então, por que a gente não vai exigir qualidade? Nós temos que exigir qualidade. Né? E, assim, especificamente, né, a gente está falando do câncer de mama, mas são vários outros tipos de câncer. Quantas histórias eu sei de pessoas que, infelizmente, complicaram a situação em função dessa morosidade, né? Então, eu falo assim, eu tenho uma amiga que... ela ficou procurando o posto de saúde reclamando de um incômodo nas costas durante mais de um ano. Não pediam exame. Quando pediu, era um câncer que já estava um pouquinho mais complicado, ela ainda está em tratamento. Então eu falo assim, é revoltante. Eu falo que é revoltante, né? Então eu acho que assim, o que a gente tem que abordar realmente no outubro
que a gente tem que chamar a atenção no outubro é para isso. Sim. É uma campanha de o que a gente pode fazer para isso mudar, o que a gente pode fazer para isso melhorar, chamar a atenção de quem tem algum poder de estar facilitando isso, né? Porque na época, eu sempre falo com todo mundo, eu não tenho nada a reclamar do tratamento, eu fiz tratamento pelo SUS. Todo tratamento foi feito pelo SUS. Mas o que eu precisei de exame foi pelo plano. Todo pelo plano. Se eu fosse esperar os exames, nem sei quando é que eu tinha começado o meu tratamento. Né? O meu caso foi um câncer mais agressivo, eu tinha muita urgência de iniciar o tratamento. Né? Eu cheguei a fazer até 2 químios pelo plano, até que a minha químio pelo SUS fosse liberada. Entendi. Né? Então eu falo assim, eu acho que o mais importante é isso, sabe, Jovem? Eu acho muito legal a campanha, você tem que, né, do toque, né, a campanha disso, mas tudo bem, é isso mesmo. Mas e o acesso que a gente tem? E o acesso que toda mulher teria que ter rápido. Se ela procurou uma unidade de saúde com alguma suspeita, se é uma suspeita de um câncer, que seja mama ou qualquer outro, tinha que ter um tempo. Tem que ser rápido, né? Quando eu recebi o meu diagnóstico, que, né, os exames, o médico mandava para o laboratório tudo grifado de marca-texto, urgente, urgente, urgente. Então, muitas mulheres hoje perdem um tempo precioso em função disso. Um tempo que muda em tudo o tratamento, o prognóstico, né? E o que você acha que é, assim, o gargalo de tudo? Eu digo, vou te colocar assim o que eu penso. O gargalo disso é só uma questão do governo, de um apoio, um incentivo, melhorias no plano, como é que fala? No Sistema Único de Saúde, ou também é um problema dos próprios médicos, dos próprios profissionais da área de saúde de conviver com isso muito todos os dias, tratam isso como comum. Porque eu já vi médicos... acho que é um conjunto. Porque eu já vi médicos tratarem pacientes não com uma indiferença Sim. tão grande. E eu não digo que eles têm que absorver todo o problema de todas as pessoas também, porque senão o cara pira. Mas eu falo assim, aquilo se torna tão... igual açougueiro, corta carne, aquilo se torna tão comum que eles, sabe, vai... Eu acho que essa questão do câncer ou de outras doenças que são doenças fatais, eles tinham que ter uma tratativa diferente. Eu acho assim, na minha opinião, né, eu tenho acompanhamento de uma oncologista que ela não ignora nenhum tipo de queixa. Nenhum tipo de queixa, né? Então, se eu chegar lá hoje, Miri, você tá bem? Não, nossa, eu tô com uma dorzinha de cabeça. Vamos fazer exame. Não, tá recorrente, como que tá, entendeu? Ela tá sempre indagando qualquer coisa que acontece. Não ignora nenhum tipo de sinal, não, nenhum tipo de sintoma, por mais banal que seja, né? Então eu vejo muitos casos que a pessoa chega às vezes com uma queixa de alguma coisa, isso não... O médico não dá atenção àquilo, né? Igual esse caso que eu comentei da coluna. Então eu falo assim, falta isso, né? Agora, eu não sei o problema, por que os exames demoram tanto. Né? Por exemplo, que o SUS encaminha para algum tipo de exame de imagem ou da biópsia, demora muito. Demora muito. Isso é de suma importância. Você chegou com uma queixa, você tem a suspeita, isso tem que ser muito rápido, né? Nessas doenças, não só do câncer, né? Doenças do coração, a gente sabe de vários casos. Sim. Então eu falo, isso é muito preocupante. Então tem hora que eu falo assim, nossa, a gente assusta quando você começa a se falar em câncer, em doenças cardíacas, da taxa de mortalidade, vamos falar assim. Mas quando você vai ver, quando você vê, muita coisa poderia mudar isso. Muito. E não só isso, eu falo que é impressionante, vamos falar assim, o hospital cheio de pacientes em tratamento, de repente se aquele diagnóstico fosse lá no início da forma correta, a pessoa não precisaria nem de uma químio, nem de uma químio. Então mudaria até isso, né? O hospital lotado de gente precisando fazer químio, mas se aquele diagnóstico tivesse sido feito na data correta, da forma correta, isso mudaria. Né? Então eu acho que é um conjunto de coisas. Eu vejo muita negligência, infelizmente, assim, das meninas que a gente conversa,
Uhum. Todos que a gente conversa, a gente vê muito isso. O médico simplesmente ignora uma queixa, né? Pessoal, ok, você vai confiar? Claro que você vai confiar. Você vai confiar Uhum. no que o médico está te falando, né? Uhum. Aí naquele corre um tempo precioso ali que muda tudo no tratamento, né? No bem-estar, né? Porque se o câncer estiver um pouquinho mais avançado, o tratamento vai ser outro. Os efeitos colaterais também são piores, sabe? Uhum. Então eu falo que assim, tá faltando. Eu não vi até agora, por exemplo, nós estamos no início do mês, mas você não vai ver nenhuma campanha nesse sentido. Você não vê. Você vê alguma campanha nesse sentido? Ah, mulheres, vamos fazer os exames. Ok. Uhum. Como? Eu questionei isso uma vez que eu participei. Peraí, ok, vamos fazer exame, a gente precisa, mas e o acesso a esse exame? E a rapidez nesse exame? Então isso é muito preocupante, sabe? Então Uhum. isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa, né, fazer uma campanha forte em cima, exigir. Eu falei com as meninas, eu falei assim, o desabafo de uma das meninas hoje, a gente falou com ela, falou assim, olha, a gente tem que tentar juntar a voz de todo mundo e pedir mudança nesse sentido, Uhum. né? Eu brinco com todo mundo, falo assim, gente, eu só tenho a agradecer, que mesmo numa situação difícil que eu estava, eu tinha condições para correr atrás e o tratamento ser rápido, Sim. mas a grande maioria não, a grande Conta, maioria. conta um pouco para nós como é que foi a sua história com o câncer. Olha, Como é que começou tudo? a minha família já vem de um histórico, né? O meu pai teve câncer, teve melanoma, um câncer de pele, que Sim. depois, com o passar dos anos, a gente descobriu que ele tem ligação com o câncer de mama, né? É um câncer hereditário, na verdade, Hereditário. hereditário. A minha irmã, ela teve um câncer em uma mama. Uhum. Depois de quase 5 anos, ela teve outro tipo na outra mama. Um outro tipo de câncer. Outro tipo de câncer de mama. Então, ela Uhum. teve um tipo numa mama e outro tipo diferente na outra. Ela estava terminando o tratamento, aí eu falo que o corpo dá sinais, ou é Deus, né? Como a gente está Uhum. comentando aqui. Por acaso eu entrei numa menopausa precoce e fui ao médico em função disso. Aí ela, Miriam, como tá seus exames, mamografia? Não, tá tudo em dia. Aí ela, não, vou te pedir de uma vez, porque eu sei como é, né? Te peço exame hoje, você vai demorar 2 meses para fazer, mais 2 meses para pegar o Uhum. resultado. E eu não esqueço que foi exatamente assim. Fiz Uhum. todos os exames que ela pediu, isso era março. A mamografia eu demorei para fazer, porque eu não estava ainda na época de fazer. Então, eu demorei uns 2 meses para fazer a mamografia, demorei mais uns 2 meses para pegar o resultado. Uhum. Ou seja, eu recebi o diagnóstico em julho, ó, né? Tipo assim, eu estava com esse pedido desde março. E quando veio o resultado do exame de imagem, já era praticamente o diagnóstico mesmo, né? Até porque, como a gente vivenciou com a minha irmã, a gente já sabia. E aí foi tudo muito rápido, eu fiz a biópsia e confirmou. De início, pelos exames de imagem, o câncer estava muito pequenininho e seria necessário uma cirurgia e radioterapia apenas. Uhum. Mas era um tipo de câncer muito agressivo. Nesse período entre eu fazer exames, né, saiu o meu resultado em julho, eu fiz a cirurgia em agosto e já tinha dobrado de tamanho. Pra você ter uma ideia do que a gente fala da importância da rapidez, né, É. nos Ou procedimentos. seja, aquilo que você falou que demora, às vezes demora um ano, já era para ter matado a pessoa. Não, se fosse o meu caso, nem sei, né? Já Já tinha se tinha. espalhado, com É. certeza. Então eu fiz aí, e quando veio o resultado ainda da cirurgia, quando saiu o resultado, ainda veio mais uma complicação. O médico, não, Miriam, é só um nódulo e tudo. Quando veio o resultado dele, Miriam, porque a gente chama de linfonodo positivo, né? Que é o câncer já foi para o linfonodo, né, das axilas, o meu já tinha invadido. Então tive que refazer a cirurgia ainda, porque ele na cirurgia, ao que tudo indicava, não tinha nada. Mas quando fez, tirou um só para exame que eles falam, que chamam de linfonodo sentinela. Se ele estiver comprometido, é sinal que pode ter mais, né? O câncer já está invadindo outra área do seu corpo. Para fazer a E biópsia. fazer biópsia, só tira um para biópsia. Aí a minha biópsia deu positivo. E eu não esqueço na época, porque ele tirou dois. Ele foi tirar o sentinela e tinha um muito pertinho, ele já tirou ele de uma vez. O sentinela deu positivo e o outro deu negativo. Eu falei, não, então é só o sentinela, eu tô tranquila. Mira, a gente tem que ampliar a cirurgia. E eu dei um piti, Uhum. que eu não queria voltar para a mesa de cirurgia, né?
E juntou a minha oncologista com mastologista, falou, Miré, protocolo, não posso deixar ser dessa forma, tem que operar de novo. Aí Uhum. volto, um mês depois voltei para a sala de cirurgia e realmente tinha mais um. Ainda Tinha bem mais que um. ele insistiu, né? Porque Aham. senão, Tivesse te escutado, assim, talvez a químio resolveria isso, mas sim. na época esse era o protocolo, né? Hoje eu vejo as meninas tratando, já teve uma mudança muito grande nisso. A químio hoje é indicada antes, depois que vai para cirurgia, né? Então, mas ele insistiu, tinha mais um. E o que de início seria uma radioterapia apenas, né? Eu fiz a químio. Depois da químio, eu tive que também tomar um outro medicamento por causa do tipo de câncer que eu tinha, né? Uhum. E foram 2 anos de tratamento. Eu não esqueço que quando o médico falou que eu ia tratar 6 meses, o Uhum. senhor tá doido? 6 meses de tratamento? Eu tava com a vida muito corrida, criança pequena, e 2 meses, 2 anos. 2 anos. Então, tipo assim, eu Você falo já com todo tinha os mundo. seus filhos? Já tinha, o Matheus estava com uns 4 aninhos, mais ou menos, a Maria estava com uns 10, sabe? Então, assim, 10 anos? 10 anos. Uhum. E eu fiquei muito preocupada na época com isso, que a primeira coisa que a gente preocupa é só com os filhos, né? Uhum. E eu brinco assim, gente, não é fácil. Quando você recebe o E tem diagnóstico, um tabu também que você me falou muito sobre o cabelo, não tem? muito. Mulher. Olha, a principal, eu para te falar a verdade, não foi muito assim, para mim não foi, o tabu que eu tive com o cabelo era a É a preocupação com meus mama, filhos. a mama e o cabelo. As É, mulheres, isso afeta afeta a autoestima. muito a autoestima da mulher, não é isso? E não só isso, porque o que que acontece? A quimioterapia muda o organismo da gente, muda. No Uhum. meu caso, por exemplo, eu inchei muito. A gente fala, não é engordar, é inchar. Você fica com um corpo diferente, né? E o cabelo caiu todo, a minha sobrancelha, os cílios. Eu brincava que as minhas lágrimas secaram, porque sem o olho secou e os cílios caíram, então você ficava com aquela sensação que tinha areia no olho o tempo inteiro. Então eu tinha que ficar usando um colírio para reverter isso, né? Lubrificante. Lubrificante. No meu caso, eu não cheguei a tirar as mamas, mas muitas mulheres têm que tirar, né? Uhum. Algumas optam nem para colocar prótese, mas mexe muito com a autoestima. Isso mexe muito, Uhum. né? O cabelo, principalmente, gente, a maioria das mulheres, eu morro de dor, que a maioria realmente o cabelo é o que mais pega, porque eu até falo com todo mundo que eu acho que não é a questão de você estar sem cabelo, jovem, é a questão do olhar do outro. Nossa, ela está doente. É isso que é o que mais eu acho que afeta a gente. Porque eu sempre colocava assim, quando eu ia comentar com alguém que eu ia fazer tratamento, a primeira coisa a pessoa sempre me perguntava: seu cabelo vai cair todo? Aí eu, gente, eu vou fazer um tratamento de saúde, né? Tipo assim, o O cabelo, que que vale o cabelo, pra né? mim não era nada naquela hora, né? Mas eu te confesso que no início eu fiquei muito preocupada com a reação dos meus filhos, com a escola. Eu, Uhum. a, a- o Matheus, ele era muito, muito peralta até hoje. Então eu ia buscar ele na escola, eu ficava assim. Aí eu colocava lenço, morrendo de medo de alguma piadinha ou ele ficar com vergonha. Aí eu não esqueço, um dia eu tava dando banho nele em casa, fui contar pra ele. Falei, Matheus, a mamãe vai tomar um remedinho e vai ficar careca. Sério, mãe, é sério. Aí ele falou assim, igual o tio Marcelo, Marcelo, meu cunhado. Eu falei, não, bem, muito mais, que a mamãe vai ficar sem nenhum cabelo. Aí ele falou assim, mas vai nascer de novo depois? Eu, vai. Aí ele, então tá bom, né? Ah, tá, Coitado, tio Marcelo beleza. não vai nascer mais, brincando assim. Eu achei tão bonitinho, ele é todo pequenininho. E a Maria tinha acabado de estudar em Divinópolis, né? Aquela adaptação de escola nova. Aí Uhum. tinha uns eventos na escola, eu falava assim, oh, meu Deus, eu vou chegar lá, vai ser um impacto, né? E foi totalmente diferente. A recepção dos meninos, assim, ninguém me olhava diferente por causa disso. Ninguém olhava, sabe? Uhum. Então isso me deu muita força. Me deu muita força pra, tipo assim, assumir a careca. Realmente eu não adaptei a lenço, não gostava. E Peruca, a não? peruca com esse tiquinho de cabelo que eu tenho ia ficar muito artificial, né? Uhum. Então, assim, Ah, você sempre teve cabelo curto não, antes? não, Não, não. O cabelo curto eu adotei depois do depois do tratamento. tratamento, tá? Depois do tratamento. Mas quando eu fiquei sabendo, eu comecei a cortar o meu cabelo aos poucos.
para não assustar, né? Aham, pra ir. E quando o meu cabelo caiu, eu tava menor do que tá hoje. Eu tinha passado tipo máquina 2, estava bem, né? E uma curiosidade, o cabelo dói quando vai cair. Então, é uma É. sensação estranha, tipo quando você tá puxando o cabelo. Uhum. Então incomoda. Aí quando meu cabelo começou a cair, já que que a sensação estranha, eu já raspei. Eu mesmo raspei porque era estranho essa sensação, sabe? Então não foi muito tabu. Agora, eu te confesso que às vezes, por exemplo, às vezes um dia eu estava muito bem, né? Eu passei muito bem na quimioterapia, não posso reclamar, Uhum. mas eu dormia super bem, acordava no outro dia, no dia seguinte, toda, né, ativo e tudo. Aí quando você chegava na frente do espelho, dava aquele choque de realidade, sabe? Então, eu confesso que assim, não me incomodei com a falta dos cabelos, mas era um choque de realidade tinha Uhum. dia, né? Você esquecia por algum minuto que você estava em tratamento, passando por a fase difícil, quando você chegava em frente do espelho, a falta dos cabelos te dá essa Sim. sensação. Mas assim, eu tomei a decisão de, eu brinco muito que é assim, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, né? Decidi não sofrer. É. Então, eu acho que eu era muito mais vaidosa que eu sou hoje. Colocava brincão, vestido, me arrumava toda para tudo que eu ia fazer. Então, assim, Isso teve na época que você na época tava. que eu estava em químio. Aham. Pra você ter uma ideia, eu já cheguei assim, vida normal, continuei trabalhando normal, não me afastei de nada. Eu sempre, quando alguém chegava perto de mim, nossa, Miri, você tá doente? Eu falei, não, não estou doente, estou em tratamento. Então, eu fazia questão de frisar isso, né? E E foi junto, você e sua irmã junto não, no. não. Aí ela tinha terminado o tratamento dela. E Ah, assim, para minha mãe foi muito sofrido, muito, porque tipo assim, ela perdeu o marido. Aí a Cristina muito jovem, né? Ela tinha 29 anos quando ela teve o primeiro diagnóstico. uhum. Aí ela tratou, quando chega os 5 anos para um paciente de câncer é um período que você já começa a comemorar É um que os marco cinco assim que você primeiros fala anos o assim. médico sempre coloca pra gente que o risco de uma recidiva é maior. Então, chegou nos 5 anos, naquela hora que a gente achava que, nossa, graças a Deus passou, ela descobre um segundo. Uhum. Tinha 2, 3 anos só que ela tinha descoberto o segundo, aí eu tive o diagnóstico, né? Uhum. E quando eu tava terminando o tratamento, aí ela teve a recidiva, né? Foi uma luta de 14 anos que a Cristina enfrentou contra o câncer, sabe? Foi uma guerreira, uma guerreira. Eu falo com todo mundo assim, todo mundo fala, Mira, você foi forte demais. Eu falei, não, eu não, tratei 2 anos, minha irmã tratou 14. Isso 14 sim, anos. 14 anos, sabe? E ela era uma pessoa assim, qualquer coisa que o médico dizia que ela tinha que fazer, ela não falava não. Ela não falava não. Ela estava disposta, ela não Uhum. reclamava, sabe? Então, assim, não, é uma luta muito, muito, muito difícil. E infelizmente ela não morreu do câncer, né? Ela estava ainda em tratamento, mas ela morreu num erro médico. Foi quando? Tem 2 anos, vai fazer 3 anos. Por que de um erro médico? Ela tratou do câncer durante muitos anos, fez, né, todos os tipos de medicamentos propostos, a gente entrou na justiça, por isso que é importante realmente você É, frisar essas dificuldades, né? eu tô perguntando assim com muito tato, se você não quiser falar Não, sobre isso, não. Aí o mas eu acho que? importante porque Isso. erro médico, por Aí o quê, que que né? aconteceu? Ela chegou a um ponto que a Cristina tinha, assim, ela tinha metástases múltiplas. Mas o tratamento deu certo. Isso tudo foi resolvido e ela tinha uma alteração no fígado que estava ainda persistente. Então era o único lugar que ainda estava persistente. Então o médico insistiu muito em uma biópsia. Uma biópsia para ver se realmente o que era aquilo, por que que, né, essa alteração não respondia ao tratamento. Uhum. E por acaso, por N motivos, o médico de Divinópolis era ainda a época da Covid, né? O médico de Divinópolis marcou para fazer biópsia, ele não pôde, e a gente estava muito aflito de fazer esse exame, levamos ela para BH. E o lugar onde foi indicado tinha chegado um equipamento de ponta Uhum. dos Estados Unidos. Ela seria a primeira paciente a fazer biópsia nesse tipo de equipamento. Não sei se por falta de experiência da equipe médica, eles fizeram, né, a biópsia e tudo, a gente não sabia que tinha dado alguma coisa de errado, isso nunca foi falado com a gente.
Eu sei que ela veio para casa e a barriga foi inchando, foi inchando, foi inchando. E a gente ligando pro médico, não, isso é normal, deve ser o gás por causa da biópsia e tudo. Só que ela foi ficando muito agitada, sabe? E aí corremos com ela pro hospital. Ela tava com uma hemorragia enorme no abdômen. Então, assim, foi, gente, para nós, vocês não têm ideia. Para nós foi assim, a gente perdeu o chão, porque uma luta de 14 anos E foi ela interrompida vai dessa forma. e morre por outro Aí ela motivo. já internou e não voltou mais. Aí já, porque o fígado, né, é o que filtra o sangue. Então, o tipo de hemorragia que ela teve já foi irreversível. Mas, assim, eu falo que hoje, eu acho que eu tenho um entendimento melhor, que eu fico assim, talvez seja porque realmente ela, para que ela não sofresse tanto, né? Uhum, A gente tem que entender Deus. Mas eu acho que de início é difícil você uhum, aceitar perder a batalha dessa forma, né? sim. A gente, eu falo que é importante falar, até porque assim, a gente não fez nada, né? Vamos falar assim, juridicamente a gente não quis, porque eu falei assim, ela não vai voltar. Isso não vai aliviar a dor de ninguém, né? Mas eu acho que a gente tem que ter, às vezes, assim, alguma segurança. Mas o médico passou uma segurança muito grande pra gente na época Uhum. com o uso desse, né, desse Equipamento. equipamento. E, nossa, gente, mas assim, a gente ficou no chão. Sabe? Nossa, ela lutou 14 anos, morreu de bobeira. É. De bobeira. Triste, Mas, né? mas assim, Mas aí, mas nesse tipo, eu não quero ficar falando desse é ruim até pra quem episódio, tá ouvindo, né? não, eu falo porque deve ser difícil para você É, também, é. tudo, mas os pontos do câncer, né, que culminam, que tem a ver com a sua história também, eu acho importante. Mas aí o seu foi 2 anos. Meu, foram dois Foram anos de dois tratamento, anos. E assim, eu falo que hoje, eu falo com todas as meninas o privilégio do tanto que a ciência tem evoluído, né? Uhum, Lá atrás, na época quando a Cristina tratou, quando eu comecei, ainda não se falava em teste genético. Claro que existia, mas era muito inacessível, era muito caro, muito caro. Então, na época, assim, para você fazer um teste genético era 30 mil reais, vamos dizer assim. É inacessível para a maioria de todo mundo, né? Você paga 30 mil num teste. Hoje não. Eu estava conversando com uma menina essa semana, ela pagou 300 reais para fazer o teste genético. Você É. teve muita dificuldade do ponto de vista daquilo que nós estávamos falando no início, de médicos, de exames demorados, sistema muito moroso, médicos que não deram atenção devida ou que foram negligentes, enfim, Não. você teve Eu esse não tinha. É problema? isso que eu falo que eu fui muito privilegiada, Uhum, né? Que eu estava sendo acompanhada por dois médicos muito competentes, né? uhum, O meu mastologista, quando veio o meu diagnóstico, ele já começou, Miriam, vocês têm que fazer o teste genético. É genético, Miriam, é genético, e ele foi insistindo nisso. E até porque, quando saiu o resultado do teste genético nosso, significou uma diferença muito grande, tanto no tratamento da Cristina, como no meu tratamento, sim. né? O tipo de mutação. E um outro cuidado que a gente tem é com a futura geração. A filha da Cristina já fez o teste, ela não tem a mutação, minha filha vai fazer, entendeu? Então, Uhum, tipo, hoje você tem formas de prevenir. A minha outra entendi. irmã, ela fez o teste também, tem a mutação, mas ela nunca desenvolveu o câncer, né? Uhum. E ela já fez a mastectomia por precaução, Precaução. por precaução, né? Então eu falo assim, hoje é muito mais acessível, né? E na época a gente descobriu que a alteração genética que a gente tinha, ele poderia provocar o câncer de mama, mas também de ovários. Uhum. Então a Cristina fez a cirurgia na época, retirou os ovários, eu na época também fiz para retirar os ovários. O medicamento que eu tomava mudou em função dessa cirurgia. Então é muito importante o acesso a isso, né? Quanto à questão da demora, eu não tive, por quê? Plano de saúde. Plano e, claro, a competência do médico que estava me acompanhando, né? Uhum. O mastologista, rápida, quando eu cheguei com o resultado na mão, no dia que eu liguei para ele, né? Ele já conhecia a gente, já também médico da Cristina, ele pediu para mim ir no consultório dele no mesmo dia. No mesmo dia. Você fez tudo particular?
Tudo pelo plano de saúde. Pelo plano de Pelo saúde. plano de saúde. Desculpa. E, quando eu cheguei no consultório, no mesmo dia ele me atendeu, no mesmo dia já me encaminhou para biópsia. Já procurei, já me indicou um médico, já fui, o médico, olha, Miriam, é urgente seu caso. Eu tive que fazer também um ultrassom, né? É urgente seu caso, nós vamos fazer essa biópsia rápido. E ele falou assim, olha, eu tenho algumas pacientes aqui que não é urgência, eu vou tentar remanejar. Eu estava no trânsito, ele já me ligou. Pode vir cá que nós vamos fazer biópsia. Já me pediu para me levar no laboratório, já ligou no laboratório pedindo para urgência. Então, tipo assim, entre eu pegar o resultado da mamografia e o resultado da biópsia foram 10 dias. Quer dizer, olha a importância disso, né? Sim. Olha a importância. E eu fiz uma ressonância, eu fiz os exames, né? O nódulo tinha um tamanho. No dia da cirurgia, na retirada, tinha o dobro do tamanho. Claro que o exame da imagem às vezes erra um pouco, né? Agora, ao tratamento mesmo em si, na época, né, eu não sei hoje se está funcionando assim, pelo SUS eu pedi autorização uma única vez. Então, tudo que eu precisava já estava autorizado, né? E eu tive o privilégio de tomar um medicamento, foi por isso que durou 2 anos, um medicamento, assim, de suma importância no meu caso. O SUS me forneceu. Eu tomei 18 doses. Ele custava, na época, R$18.000. Cada uma dose? Cada dose. E eu tomei esse medicamento, foram 18 doses, imagina. E esse medicamento eu sei que é uma briga. Depois saiu da lista do SUS, depois voltou, então não sei. Hoje parece que o SUS voltou a fornecer. Mas eu falo assim que eu fui privilegiada de ter esse acesso. Porque você imagina, 18 doses, R$18.000. Quem vai tomar um remédio, né? Então, eu falo que... Agora, consulta médico, eu até fazia as consultas pelo SUS para tomar a quimioterapia, né? Que elas já eram obrigatórias, mas as consultas de rotina não. As consultas de rotina eu fiz tudo pelo plano. E uma coisa, jovem, que eu falo também com todas as meninas. Em qualquer tipo de problema de saúde, seu check-up, você tem que confiar em quem está te acompanhando, né? Porque quem entende é um médico. Se há algum mal-estar, se há alguma divergência de opinião, você tem o direito de ter uma segunda opinião. Sim. Né? Mesmo quem está em tratamento no SUS, você tem o direito de mudar de médico. Eu falo isso com todo mundo. Se você está vendo que não está sendo bem atendida, não sei o que, a gente tem esse direito, né? Até porque você tem que exigir a qualidade. Lógico. Então, se o profissional não está te dando atenção devida, troca de médico, tira uma segunda, uma terceira opinião, né? Eu falo que a gente está falando da saúde da gente, né? Então a gente tem que questionar sim, né? Não é aceitar qualquer coisa, não é aceitar, né? Ser recebida de qualquer maneira. Mas assim como você falou sobre aquele exame que antes era caro e hoje custou R$300, Sim. Essa dose, esse remédio aí que você falou, que R$18.000, né? 18 doses, 324 mil. Hoje isso está mais acessível? Sim, parece também, que... Não é esse valor mais? Não, na verdade ele é um medicamento... Continua caro? Continua caro, mas parece que ele é fornecido pelo SUS, segundo as meninas comentam, né? Ele foi um medicamento... Agora, sim, o SUS ele tem um problema, às vezes, com questão de medicamento, às vezes, de ponta. Em casos do câncer mais avançado. Caso de câncer mais avançado, por exemplo, o caso da Cristina, nós tivemos que recorrer à justiça para que o medicamento fosse fornecido, que eram medicamentos de altíssimo custo. São medicamentos assim, 30 mil, 40 mil uma dose. E quando você recorre na justiça também, não é uma coisa que acontece da noite pro dia, Não, né? na verdade, assim, a gente aí, nesse caso, você depende muito do profissional que está lá no fórum, Para tipo agilizar assim, o processo. Na época, quando a gente, né, especificamente o caso da Cristina, a gente contava com, né, o juiz aqui da cidade, ele era uma pessoa muito humana. Na época, ele simplesmente mandava fornecer o medicamento e o direito de quem vai pagar, a gente continua discutindo depois. Né? Então ele sempre fez isso, de mandava fornecer, bloqueava a conta de estado, de prefeitura, se fosse o caso, mas o acesso ao medicamento você tinha,
né? Então, agora, pelo que eu sei, infelizmente estamos enfrentando problemas nessa liberação de medicamentos pela justiça. Ou seja, é mais um tema, é mais uma luta aí que tem, uma luta. Que tem, é um tema, né, que vocês têm que reunir, fazer um movimento para que isso, para ajudar as pessoas que estão na luta, né? Porque a gente fica revoltado, sabe, jovem, porque eu falo o seguinte, a gente tá falando de vida. Tem como voltar atrás. Não, vida não tem que pensar, né? Não tem que pensar. Tem que assinar e passa para frente. Sabe, então, assim, e depois a gente vê quem vai pagar mesmo. Exatamente, são casos muito revoltantes que a gente fica, porque, tipo assim, eu falo com todo mundo, quer dizer, você está escolhendo em quem vai viver e quem não. Se você tem condição financeira, se você tem acesso, a sua chance é maior. Isso é muito cruel, né? Então, eu falo que isso, especificamente no tratamento do câncer, a gente precisa evoluir muito. Sabe, evolui muito. Eu acesso a questão da justiça porque o que acontece? Essa indústria do medicamento para o câncer, ela tem evoluído muito, a ciência evolui muito, né? Todo dia tem medicamentos novos. Mas, infelizmente, quando o medicamento chega no mercado, ele chega com um preço... tem um comércio por trás de tudo, né? Até infelizmente, que ele... Sim. Infelizmente eu tenho um medicamento que eu tomo ele mensalmente ainda. Ainda tomo um medicamento via oral, até hoje. Na época, por exemplo, quando eu comecei, ele custava quase R$1.000 a caixa, né? O SUS me fornecia, e só que o SUS, ele fornece ele 5 anos. E a minha oncologista, Miriam, no seu caso são 10 anos. Eu não corro o risco de suspender o uso desse medicamento com 5 anos. Então, eu passei a comprar e depois eu consegui pelo plano de saúde. Hoje o plano me fornece. Então, esses dias eu, tipo assim, dormi no ponto, né? Já tá no final. E não tinha feito o pedido do medicamento, então eu tive que comprar. Comprei por R$70. Quando eu comecei era 1.000. É acessível. Né? De 1.000 para 70. Mas então, assim, por exemplo, alguns casos específicos, você tem tempo para esperar o medicamento, né? Esse preço baixar, que isso demora anos, né? Demora anos, que é questão de patentes, então isso demora muito. Ô Miriam, uma coisa importante que eu acho também, no período, né, que você estava lutando contra o câncer, aquele momento ali que você falou de usar o lenço com seus filhos e tal, o apoio da família, do seu marido, dos seus filhos é muito importante, né? Eu falo assim, eu tive momentos assim de tanta... Eu falo que o câncer foi uma luta, mas foi um momento também de muito carinho. Eu descobri um carinho de pessoas que eu nem imaginava. O meu marido, os meus funcionários ficaram todos carecas junto comigo. Todos rasparam a cabeça. Gente, foi muito emocionante. Um dia eu cheguei da quimioterapia, cheguei lá no escritório, todos carecas. Os meus amigos, né? Nós temos uma turma antiga, a gente brinca que é turma dos 10 anos. 10 anos não, já dei 30. Todos rasparam a cabeça. Sabe? Então foi um movimento muito legal de apoio que eu tive. Muito emocionante. E teve um caso em específico que foi com o professor Hernani. Ele teve aqui. Eu vi, eu sou fã de carteirinha do Hernani. Aí, na época, se não me engano, era até junto com a sua mãe. Eles estavam à frente da creche, né? E iam fazer, tipo, um jantar de comemoração de não sei quantos anos de existência da creche, não me recordo mais. E ele me ligou. Miriam, eu queria muito que você estivesse aqui, eu queria muito a sua equipe aqui com a gente e tudo, né? E eu no telefone disse, Hernani, vou ver com o pessoal, não sei se vai dar todo mundo. Não, Miriam, eu não abro mão, tal. Eu falei, beleza, nós vamos, confirmei. Cheguei lá, sem um fio de cabelo na cabeça, né? Ele tomou um susto, mas ele tomou um susto. Aí ele chamou o Madison num canto e perguntou, o Madison, não, Hernani, não preocupa não, a Miriam tá super bem, ela não tá ligando pra isso, não, você pode conversar com ela sobre o assunto, não tem tabu não, mas ele ficou assim, chocado, né? Aí um dia ele chegou lá no escritório e falou assim, Miriam, eu fiquei tão, tipo assim, tomou um choque, né? Sem reação, não sabia o que eu falava. Aí eu falei assim, eu escrevi umas palavras pra você, posso te entregar? Aí eu falei, nossa, com o maior prazer. Aí ele foi, fez, inclusive tá lá em casa, numa moldura. Você pôs na moldura, né? Pus numa moldura. E uma das coisas que ele colocou foi exatamente isso.
que aí ela falou várias coisas, foi muito, é um texto lindo, lindo, que eu tenho um orgulho danado de ter sido feito para mim, né? Uhum. E no final ele colocou que, tipo assim, que eu encontrei na fé, na família, nos amigos e em Deus a força, né, que o mundo tava tentando me tirar. Mas Uhum. muito legal, sabe? Então foi um dos pontos que eu fiquei, assim, muito Uhum. emocionada na época. Muito legal de ter recebido esse carinho, sabe? Não, E depois, bacana. assim, em função vou dizer que é do meu alto astral, não. Mas eu tentei levar a doença com leveza. Você levou, eu sei que Isso. você levou. É tipo assim, eu coloquei na minha cabeça que eu me revoltar, eu chorar, eu ia perder um tempo precioso, né? Uhum. Sabia quanto tempo ia ser durar? Então, melhor eu viver com leveza durante esse período e o melhor possível. Uhum. Então, eu participei de alguns eventos também lá no Hospital do Câncer, sabe? Foi muito legal. Campanha de arrecadação junto, que na época era o bispo Dom José, tiramos umas fotos. Uhum. Então, foi gratificante, para te falar a verdade, Sim. assim, poder, com a minha atitude, inspirar algumas Uhum. pessoas. E eu lembro que na época dessa rotina minha lá de hospital, eu fiz umas amizades tão boas, da gente se ajudando, né? É igual o grupo que eu comentei no início. Eu falo com as meninas, eu me sinto na obrigação de hoje Uhum. poder passar um pouquinho de esperança, sabe? Eu acho, na época que eu fazia tratamento, quando eu vi uma mulher que já tinha terminado o tratamento há muitos anos e estava bem, aquilo me dava uma Uma energia. esperança, Eu né? disse, olha, é possível, né? Então eu tô aqui hoje para dizer, é possível sim, né? Uhum. Olha para você ver, o meu caso não era um caso tão simples. Uhum. 10 anos quase. Né? Eu já me sinto curada, tá tudo bem. Então é muito bom você poder falar isso para quem tá começando. Ô, Miriam, você acredita ou você passou por uma situação do tipo, você era de um jeito antes da doença e depois da doença você mudou? Essa doença, além disso que você acabou de falar, Aham, de um tanto de coisa que mudou na aham, sua vida, sim, pessoas que, sim. que você ajudou e tudo, você acha que essa doença, por mais que você passou por um período assim muito doloroso, ela te mudou em muita coisa? Nossa, eu acho que não tem como você passar por uma doença como o câncer sem mudança. Porque é exatamente o seguinte: todo mundo fala que vamos morrer um dia, não é? Uhum, Mas eu acho que ninguém pensa exatamente assim, não. Ninguém. uhum. Ninguém mesmo. Mas quando você recebe um diagnóstico desse, é o que eu falo. Você lê lá sentença de morte. É o que você lê. Você lê. É, Porque o que que acontece? É um caminho. Eu lembro muito dessa imagem, tipo assim. Eu ficava na minha cabeça do desconhecido. uhum, E o medo? Qual medo? De morrer. Medo que você tem um medo de morrer mesmo, né? uhum. Então, o que acontece? Eu estava numa fase de muita correria, tanto no trabalho, tanto com criança pequena. Pensa, o médico me falou que eu precisava tratar da minha saúde em 6 meses, eu ficar brava com ele. Como que 6 meses eu vou ter que tirar quase todos os dias para estar em médico, para estar com exame? Eu fiquei brava, né? Você estava preocupado com o seu dia a Tô dia, com a sua preocupado com o meu dia a correria, com a dia, né? sua. Naquele momento, acho que não tinha nem noção do que eu ia É passar. esse ponto que eu queria chegar. Por exemplo, eu acho que eu te fiz uma pergunta muito retórica. O que se essa doença te mudou? Lógico que mudou. É É, muito óbvio isso. Mas o que eu quis dizer o que eu quis perguntar, que eu não sou perguntar direito, foi exatamente isso. O que essa mudança, o que essa doença te fez pensar da seguinte forma: olha, ela veio para isso, porque sim. se ela não viesse, eu não ia mudar, eu ia estar hoje diferente. Olha, eu acho que, por incrível que pareça, Foi para te dar uma lição de alguma coisa. Isso é a muito, pergunta. porque o que que Essa é a pergunta. acontece? A gente lutou muito com a minha irmã, muito, e a gente fazia tudo por ela. Hum, Mas se sentir no lugar é outra coisa. É outra coisa. sim. Então, o que eu falo é o seguinte, que a gente começou lá no início comentando da propaganda em cima do Outubro Rosa. Quem faz Uhum. isso não sabe do Não que sabe, é. não passa por isso. Não. Mesmo, não, tem um caso família. Não, não é. Não, não é igual. Não Não é é igual você igual. sentir na pele. Não, não é mesmo. Então eu falo assim, a primeira coisa é isso.
sabe? A sua paciência, eu sei que hoje eu sou uma pessoa com muito mais paciência diante de algumas situações do que eu tinha antes. Que eu tinha antes, sabe? Não só com, com relação à doença. A pessoa que está mais idosa, que a gente tem que ter muito mais paciência, com criança, né? Eu falei com as meninas, eu brinco muito com as meninas do grupo, que assim, no período da doença a gente se transforma. Tudo fica menos importante. Às vezes você dá Uhum. importância em tanta coisa, quando você passa pelo câncer, você, meu Deus, mas isso não tem a menor importância. Sabe aquela busca, às vezes, por alguma coisa que você. Coisas materiais, por exemplo, Materiais, por exemplo, né? Então eu e falo que todos nós, seres todos humanos, nós, sabemos disso, sabemos que sim, nada material tem valor, uhum, nós não vamos levar nada, mas mesmo assim a gente dá sim. valor A nisso, né? qualidade do seu tempo, qualidade de tempo, tipo assim, a gente trabalha muito, né? E você tem aquele tempo, vamos desligar de tudo para descansar, sabe? Você começa a pensar sempre nisso, porque eu falava que eu não tinha tempo para nada, de repente eu tive que ter tempo. Eu tive que tirar tempo, tempo para estar no hospital, tempo para fazer exame, né? Então, assim, eu não tinha escolha. Aí, de repente, no seu dia a dia, você não tira o tempo para estar bem, você não tira um tempo Uhum, para estar com a família, só com a família, não é? uhum, Então, isso pesa muito. Eu até brinquei, com o passar do tempo, a gente também volta na correria, né? uhum, Volta. é. Mas não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa, sabe? E uma coisa assim, a vida inteira eu sempre gostei muito da parte social, mas eu acho que me aguçou muito mais isso, sabe? Porque o que que acontece? Quando você está passando por uma situação, a Uhum. gente vê muita coisa. A gente vê tanta coisa, você vê tantas pessoas numa situação que às vezes você pode, uma coisa desse tamanho, mudar. Sabe? Às vezes, assim, uma atitude sua você pode mudar alguma coisa. Uhum. Então, eu falo que esse lado a gente muda sim. Sabe? Enxergar mais o outro. Ah, eu tô numa situação boa, né? Esquece. Então, eu falo que, assim, o câncer mexe muito com a cabeça da gente. Muito, muito, muito. Né? Não que, assim, vão falar assim, ah, o tempo inteiro eu tava feliz, feliz. Não. Uhum. Tinha dia que eu entrava, chovia, chorava, chorava, saía de lá e vamos retomar, né? E não que hoje também, tipo assim, o tempo inteiro você tá feliz, feliz, não tem problema, não fica nervoso, fica também. E Mas a gente leva as coisas de uma forma mais leve. isso é um negócio interessante que você falou, ou seja, quando você estava somente com você lá, naquele momento, só você Uhum. e Deus, você chorava suas mágoas, você, Sim, né, sim, tinha seus momentos de fraqueza, mas na sim. hora que, ó, agora vamos bola para É, frente, agora vamos levantar a cabeça porque eu é. tenho que encarar, eu tenho dois filhos para criar, eu tenho, né, Exatamente. eu tenho E e vamos. uma coisa que, assim, que acontece, eu acho que independente da religião, a gente tem a fase que você, vamos dizer, revolta. Por que eu? Não é? Acho que todo mundo passa isso. Qualquer coisa ruim que aconteça, Essa é uma dica boa que você por pode que dar para quem eu? está lutando hoje Né? contra Muita o gente fala câncer, isso, por né? que eu? Aí eu lembro direitinho, gente, eu era uma. Não lembro, era meio de semana e por acaso eu tinha que ir em uma missa específica. E o padre comentou isso, falou assim, nossa, como que a gente é egoísta? Quando você está passando por uma situação difícil, aí você diz, por que eu? Ah, então com seu vizinho, com seu colega, com seu amigo, pode, você não, né? Você não pode passar por nada. Aquilo veio na minha cabeça, Uhum. né? Eu falei assim, gente, verdade? Como que eu tô sendo egoísta? Que o tempo inteiro eu me questionava. Oh, meu Deus, mas por que eu? A gente tá há tanto tempo nessa luta com o Cristiano, por que eu? Eu falei assim, quer dizer, ela pode ou não? Né? Uhum. Egoísmo isso, né? Sim. Então, eu pus na minha cabeça, a minha revolta não vai mudar a minha condição, eu tenho que passar por isso. Mas pedir a Deus para me dar força. Uhum. Quero força. Dê força que eu vou fazer o que tiver. E uma decisão que eu tomei, né, que assim, preciso fazer mais, mas eu falei assim, eu quero transformar minha dor em ação, de alguma forma. Sabe? E eu sei que às vezes com um pouquinho, com uma ajuda, quantas mulheres que às vezes alguém comentou, nossa, tal pessoa vai fazer um tratamento e tá muito revoltada e tudo. Eu falei, mesmo. Eu saía da minha casa e ia lá. Eu já uma tarde inteira, ia lá contar a minha história.
e dar força. Eu sei que eu ajudei muita gente, sabe? Contando a minha história, eu sei que eu ajudei. Porque eu falo assim, quando você tem o diagnóstico, eu acho que a gente se sente um pouco sozinho. Por Uhum. mais que você tenha, sabe, toda a família, os amigos, mas aquela dor é sua, né? É muito estranho isso. É uma coisa que mexe demais com o emocional da gente. Então, assim, eu falo assim, quando chega alguém, olha, eu sei que você tá passando, né? Quer dizer, literalmente eu sei. Uhum. Porque É, eu também eu tô, passei, né, como né? se diz, sou uma sobrevivente, né? Tô Sim. bem. Soa diferente. E eu gostava disso. Ô Miriam, o objetivo, um dos objetivos de te chamar aqui nessa segunda, nesse segundo convite, né? Nós combinamos na primeira vez, o principal é isso. Eu acho importante falar dessa questão do Outubro Rosa. Eu acho importante fazer campanhas, tá? Eu peço para quem estiver vendo a gente Aham, aí, ajudar no que for possível, financeiramente falando, sim, ou presencialmente, dando apoio, dando um abraço, dando carinho, para todas as campanhas que tiverem de Outubro Rosa, a gente poder ajudar sim. de alguma forma. E falar também, né, fazer movimentos e Uhum, falar também dos problemas que existe, tudo, das deficiências que sim. tem, né, da morosidade que é a questão do SUS ou do próprio sistema de saúde nosso, do nosso país. Mas um dos objetivos que também eu te chamei aqui foi para você, através da sua história, você falar para quem está passando por isso hoje, Sim. né? Tipo assim, eu gostaria que você falasse para quem está passando por isso hoje, qual que é o recado que você tem para dar para essas pessoas? Não só do âmbito político eu falo não é de política, não, é É. dessa burocracia toda Sim. que é a parte médica, a parte tudo, não só disso, mas da parte de esperança também de Deus e tudo. Não, sim. Primeira coisa que eu sempre falo, independente do diagnóstico, tá no inicinho, não tá no inicinho, você está numa recidiva, tudo hoje, a ciência hoje está muito evoluída, né? Uhum, Então, eu falo o seguinte, fácil? Não, de forma alguma, de forma alguma. uhum, Mas é possível? É possível, é uhum, possível. Estou aqui, estou aqui para provar isso, né? É, um conselho que eu dou: a aparência é muito difícil para a mulher, é muito difícil. Igual eu comentei, pelo olhar do outro, uhum, infelizmente, né? uhum, O olhar do outro, às vezes, de discriminação. Eu falo que uhum, tudo que é diferente chama atenção, né? sim, Mas que para a mulher não se entregar a isso. uhum, E fazer o que se sente bem. sim, Sair careca se sente bem? Saia careca, uma peruca, coloque peruca, um lenço, né? uhum, Gente, nós somos mulheres. Mulheres, como se diz, que infelizmente que é uma, como é que fala? Justo os seios, né? Vamos dizer assim, que uhum, alimenta, né? O primeiro alimento da vida pode trazer, né? Como se diz, uma luta tão difícil. Então eu falo o seguinte, não desanimem de forma alguma, de forma alguma. É um período difícil, mas vai uhum, passar. uhum, A questão dos cabelos é difícil quando eu toco nesse assunto com a maioria das mulheres, mas não uhum, se apeguem a isso. uhum, Vai voltar os cabelos normalmente, se Deus quiser, né? Tudo uhum, vai voltar com o final do tratamento, né? É um mal necessário, né? A queda dos cabelos é um mal necessário, mas o que a gente tem que pensar naquele período onde que você tá diferente, né? Tá sem os cabelos, inchada, às vezes a unha também tem alguns transtornos, olho, pele, mas é um período necessário. uhum, Passou, você vai estar bem também, né? E procurar, tipo assim, ajuda daquelas pessoas que se sintam, que estão do seu lado realmente. A sim, família, a fé, eu acho que qualquer que seja a religião, a fé é muito importante nessa hora. Muito importante. Às vezes falar. Eu isso, fico triste quando às vezes alguma mulher fica muito resistente em esconder que está em tratamento. Entendo, claro. uhum, Né? Esse olhar aí de diferente para você leva muitas mulheres a fazer isso. Mas é mais difícil enfrentar sozinha. uhum. Eu acho Então, mais e o difícil. fato de assumir
o Sim, mais rápido possível, te coloca numa posição também de estar mais disponível mas para encarar isso. o problema, E para né? receber Para ajuda, receber para ajuda. receber ajuda, E né? você falou uma coisa muito que eu acredito assim, eu acredito piamente. O poder que a gente tem da nossa mente, A da mente, nossa, a nossa fé. Quando você fala fé, você tem que acreditar, acreditar. né? A gente primeiro dá o passo, e aí Uhum. Deus cria o piso, né? A Sim. fé é diferente daquilo que a gente fala, eu quero ver para quê? Para crer. Uhum. Não, a fé é Não, diferente. Você não. crê para ver. Sim, Só depois que você crê é que você começa a ver isso. as maravilhas de Deus, né? Sim. Então, um, uma, um conjunto de fatores, né? Que é um diagnóstico, o tratamento, os médicos, Uhum. a quimioterapia, mas isso junto com a esperança e a fé em Sim. Deus é, é Eu, muito possível. eu tenho muito na minha mente, eu tenho muito isso que eu acho que essa certeza de que vai dar certo Uhum. já é uma porcentagem enorme do sucesso do O pensamento tratamento. positivo, ele é cientificamente provado que ele, É. ele cura. Sim, Ele cura. eu coloquei na minha, desde o início, né, passou as turbulências, que eu falo assim, você não teve momento de dúvida? Tive, momento de Uhum. medo, muitos, mas a partir da hora que eu decidi que não, que eu iria ter qualidade de vida, porque eu acho que é importante a qualidade de vida nesse período, Sim. né, porque você se isolar, você deixar de fazer aquilo que você gosta, te vai Uhum. fazer muito mal, você vai ficar o tempo inteiro com o pensamento, né, com aquele medo, com aquela ansiedade, né? Sim. Então eu falo assim, é muito importante acreditar que vai dar certo. É muito importante. Eu acho que a alegria, o alto astral, ele te traz de volta uma energia boa na hora que Sim, você está sem recebendo dúvida. o Sem medicamento, dúvida. sabe? Eu acredito muito nisso. Né? Uhum. Eu acho que ter fé é importante, porque é o que você disse, a fé é você acreditar naquilo que você não está vendo, né? Uhum. Mas eu sempre acreditei, falei assim, olha, eu tenho que passar por isso, ok. Eu não vai mudar eu revoltar, não vai mudar eu ficar chorando dia e noite, porque aí sim, essa energia ruim contamina todo mundo, né? Eu tenho, assim, eu tenho amigos, pessoas, colegas, sei lá, pessoas que eu convivo. Às vezes a gente discute sobre isso, porque discutir religião é complicado, Complicado, complicado. mas assim, e aí a pessoa fala assim comigo, não, mas eu não consigo sentir, sabe? Eu não consigo ver, não consigo sentir que Jesus, que isso vai. Não é que a pessoa é ateu, mas a pessoa não sente. Não tem Mas sim, por quê? Porque quer ver primeiro para sentir. sim. E a fé não é assim. A fé não é assim. Você tem É, que crer primeiro, só depois que você enxerga. eu falo que assim, nos momentos de dificuldade, às vezes você tende a ficar com a fé mais abalada, quando Fica, você qualquer perde pessoa alguém, fica. né? A gente fica, É é normal, normal. né? Você tem que ter. Eu falo o seguinte, a gente tem que entender essas fases e ter paciência. Deus tem um Mas, propósito para sim, tudo. sim, Só sim. depois que passa que a gente consegue enxergar. É. Que fala, era por isso. Eu falo muito assim, você escolher, vamos falar assim, se fosse para eu escolher, eu queria ter passado pelo que eu passei. Não. Mas depois que eu passei, eu vejo que assim, nossa, foi um período de tanta mudança, de tanta Mas descoberta. teve um Eu não tenho propósito, não lembrança teve? ruim. Eu não tenho lembrança ruim desse período, tipo assim, vejo minhas fotos lá sem cabelo, vejo minas fotos, né? Eu tenho até foto no Nós vamos hospital. pôr umas fotos aqui para o pessoal ver das fases que ela passou, até para comover, para as pessoas que estão lutando aí ter esperança, né? Então eu falo assim, eu não vejo isso com tristeza, sabe? Não vejo esse período como um período que eu falo, ai, nossa, eu não gosto nem de lembrar, muito pelo contrário. Eu tenho que lembrar disso todo dia. Eu sempre comento com as pessoas o seguinte, às vezes no dia a dia, com pequenas coisas que você sofre demais, ou que a gente, né, a rotina que você reclama, das coisas mais Eu ia bobas falar do disso. mundo, né? Então, o que que acontece? Eu ia falar disso. A gente reclama tanto por nada. Não, aí eu falei assim, gente, todo mundo tinha que ir um dia no Hospital do Câncer. Todo mundo. Um dia. Eu quero ir, eu nunca fui. Vai lá um dia. Você vai sair de lá outra Minha mãe, pessoa. na Com,
Na com. Minha mãe vai sempre. Minha mãe Você ia, tem que ir pelo menos lá. periodicamente ela ia. Agora tá indo menos. Você sai de lá assim. Nossa, como eu sou privilegiado. E eu, olha só que o que eu passei a ver, que eu brinco assim com todo mundo. Tudo na vida da gente, tudo, vamos falar que de ruim ou de não tão bom, tem um lado bom. Depois a gente entende. Que às vezes uma coisa que não deu certo, você pode ter certeza que depois você vai enxergar isso de outra maneira. Trouxe às vezes alguma coisa melhor. Então, e eu falo assim, quando eu estava dentro do hospital, eu me sentia privilegiada. Privilegiado, que eu ficava assim, gente, estou aqui, meu marido o tempo inteiro comigo, ele largava tudo que estava fazendo, ficava lá comigo o tempo inteiro. Eu ia para o hospital de carro, que eu juro para Divinópolis há quanto tempo? Terminava minha químio, saía de lá grogue, de tudo, né? Já entrava no meu carro, vinha para casa, na minha casa, chegava lá em casa, né? Tinha uma pessoa, tem uma pessoa, né? Uma segunda mãe que trabalha comigo há anos. Tava lá um lanche, um café perfeito na mesa da cozinha. Eu ia deitar, né? O efeito de remédio. Tinha quem tava olhando meus filhos, a minha família toda o tempo inteiro comigo, levando criança na escola, buscando na escola, ajudando nos trabalhos. Que privilégio, que privilégio. Quantas pessoas lá dentro do hospital? Algumas passavam a semana toda lá na casa de apoio, sem ninguém, sozinhas, sozinhas. Outras, dependendo de transporte público, saem de cidades longe, assim, 3, 4 horas de viagem, ficava lá o dia todo, às vezes terminava o tratamento e não estava passando bem, esperando o transporte para voltar, para no outro dia estar de volta de madrugada de novo. Então eu falo assim, eu estava numa situação ruim? Sim, mas eu tinha muito a agradecer, que privilégio. Eu lembro na época, quando eu fui, o equipamento de Divinópolis de radioterapia, ele estragou. Se você fosse fazer tanto pelo SUS quanto pela plano de saúde, o equipamento era o mesmo. Aí eu tava no limite de tipo assim, eu tinha que fazer. Eu comecei a fazer uma sessão de rádio, a máquina estragava. Passava uma semana, 15 dias, fazia uma, 2 sessões, o equipamento estragava de novo. E no meu caso, eu não podia demorar a fazer a rádio, porque eu fiz 2 cirurgias, né? Fiz, e na segunda, tem uma questão de margem livre que eles falam. A minha margem livre foi foi o mínimo do mínimo do mínimo. Para O que mim, que é essa margem a livre? margem livre, tipo assim, onde está o tumor, você tem que ter uma margem de segurança ao redor dele que você retira. Ah, tá. Só que o que Que é um raio acontece? de. Isso. Só que o meu foi mas assim, mínimo. Então eu tive que fazer mais sessões de rádio, muito mais, e eu não podia esperar mais, porque o risco, né, daquela margem mínima estar contaminada era grande. Sim. Aí o que aconteceu? Tive que fazer a radioterapia em BH pelo plano, que na época ainda ficou caro. Aí, como eu tava com as crianças pequenas, né? Eu saía de Cajuru todos os dias, 5 horas da manhã, ia pra BH, a rádio era 10 minutos, voltava. Todo dia, todo dia, todo dia. Durante Porque quase 40 aqui dias. ficou estragado 40 dias. Não, nem sei quanto tempo já ficou. Isso aí foi o período que eu fiz, né? Isso ficou, o equipamento demorou a ser. Depois conseguiram uma segunda máquina, né? Hoje eu acho que isso está mais tranquilo. Mas eu falo assim, as mulheres que estavam na mesma situação que eu lá no hospital, esperando. Esperando chegar uma máquina nova, esperando o equipamento consertar. E eu ficava assim, gente, olha o privilégio, né? Eu tinha o meu carro, o meu marido, a minha irmã iam comigo em BH todos os dias. Ficou caro? Muito. Era combustível, era fora a rádio que eu estava pagando, né? Então eu falo assim, mesmo naquela situação difícil, eu aprendi a agradecer demais. Eu agradecia todo dia. Todo dia. Então eu falo assim, a doença mostra pra gente coisas que no dia a dia você não vai descobrir, não. Nunca. Nunca, a gente reclama. Muito bacana. Às vezes, assim, a rotina do dia a dia. Eu brincava assim, nossa, tinha semana, todo dia a mesma coisa. Sai, não, sai, então. Você começa a reclamar que você tem rotina, né? Hoje eu falo, nossa, que delícia ter rotina. Que bom, né? Mas você falou uma coisa aí que deixa a gente dar uma lição, né, para todos nós, que é a gente, por exemplo, eu falei que eu queria ir lá na Arcom já tem um ano. Falei com a minha mãe, me leva lá. Vai lá. E eu não fui até hoje, por quê? É uma lição. Por que que eu não fui? Não tirou um tempo, não é? Não tirou um tempo, porque a gente não tem tempo. Aí a gente adoece, a gente tira tempo onde? Onde que a gente falava que não tinha. É um absurdo, né? É igual quando na época da pandemia, gente, eu escutei
tanta gente reclamando de ficar em casa. Todo mundo reclamava de ficar em casa. E eu lembro que na época foi o auge da recaída da Cristina. A Cristina estava num período de recaída da doença muito grande. E a gente com rotina de hospital todo dia. Um lugar que todo mundo não queria ir. Aí quando eu escutava alguém perto de mim reclamar, nossa, que não posso sair, nossa, meu sonho era ficar em casa. Meu sonho era ficar em Não, casa. eu passei por isso também. Porque eu fico só viajando, eu fico só longe de casa. Aham. Então, no período da pandemia, eu me senti privilegiado. Porque eu fiquei em casa com a minha família. Exatamente. Fiquei num momento que eu tenho pouca oportunidade de passar. Não, e eu ficava assim com todo mundo, falei, gente, né, muita gente que estava com pessoas no hospital, foi um período assim, muito triste, muito triste. A gente, né, os corredores do hospital todo vazios, você chegava que o médico ia conversar com você lá do outro lado do corredor, eu queria estar em casa, e o medo, né, de voltar para casa, de ter se contaminado, contaminar uma pessoa que você amava. Né? E a Cristina, claro, que era a que a gente mais preocupava em se contaminar, né? Então eu falo assim, a gente reclama muito daquilo que não tem motivo para reclamar. Tem que agradecer, né? Tem que agradecer muito, porque quem está passando por essa luta hoje, primeiro, tem que ter esperança, tem que ter força de vontade, porque é possível, tá aqui a prova viva que é possível, e é isso, cara. Eu acho que foi muito, muito bom essa conversa nossa. Eu te agradeço muito mais uma vez por vir dividir a sua história, dividir todo esse período de luta. Com certeza vai inspirar muitas pessoas, principalmente as que estão lutando com o câncer hoje. Sim. E eu acho que a gente deve, todos nós, né, todos os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, todos vocês que puderem participar de alguma forma, né, e ajudar campanhas para as pessoas que estão nessa luta contra o câncer, eu acho que é muito bem-vindo, né? Sem essa questão de marketing, de política e de comércio, mas de verdade ajudar as pessoas, é o que a gente precisa. Né? Não, eu quero te agradecer demais a oportunidade, porque é raro alguém abrir o espaço para a gente falar sobre o assunto sem nada em troca, vamos dizer assim, né? Sem nada em troca. Eu acho que isso é necessário. A gente realmente... eu tô aqui falando né, do sucesso no meu tratamento, né? Você vai trazer uma pessoa para falar das dificuldades que ela também enfrentou. Está passando agora. Está passando nesse momento. Passando. Exatamente. A Cecília está no auge, no tratamento, né? Do câncer. Então, eu acho muito importante esse espaço ser aberto, sabe? Porque da gente poder falar das dificuldades, poder falar das vitórias, né? Sim. Mas assim... sem esse glamour que é colocado no Outubro Rosa. No Outubro Rosa, Eu acho que, assim, é importante, eu acho legal, às vezes, assim, se você é convidado para alguma coisa nesse sentido, também ok, né? Mas isso tem que ser tratado. Olha, Miriam, estou te convidando, mas é para efeitos de divulgação, ok, né? Mas eu acho que o espaço mesmo de orientação, o espaço mesmo para o desabafo de um paciente, dessas dificuldades, ele é importante. E é para isso que é o Outubro Rosa. É para a gente reivindicar né, a resolução dessas dificuldades, né, contar que a gente venceu, como venceu, e a gente ter voz. Né? Eu acho que, sabe o que eu acho? Eu acho que você tinha que fazer um podcast para você, só para falar do assunto. Aqui, sabe o que nós vamos fazer? Pessoas, e aí você fala do assunto, cada podcast são dicas, são situações que pessoas que estavam lutando passaram, reivindicações, reclamações de coisas que tem que melhorar. Esse grupinho, né, de mulheres que a gente faz parte, nós combinamos, nós vamos gravar. Cada uma vai gravar um videozinho sobre algum assunto, tipo, realmente, porque a gente falou, gente, cadê o Outubro Rosa mesmo? Então a gente combinou. Eu estou te falando isso porque eu quero oferecer o meu espaço para vocês fazerem o que vocês quiserem fazer. Ótimo. Nesse sentido.
O que o nosso espaço aqui puder oferecer, eu faço questão que vocês façam Nossa, aqui. eu acho muito bom, sabe? Porque hoje mesmo eu pensei, falei, gente, as meninas estão falando da gente gravar, cada uma gravar um Vem cá videozinho. gravar aqui. E isso eu acho que a gente vai precisar de uma ajuda O melhor. O Tauan vai dar todo o apoio para vocês. Sim. Geralmente eu não fico aqui, mas o Tauan vai dar todo o apoio para vocês. Vai ser e para ótimo. nós vai ser um prazer enorme. É uma forma de ajudar. Não, e vai ser muito bom, porque cada uma quer falar um pouquinho, alguma dificuldade, cada uma tem uma situação diferente, está numa fase diferente. Então a gente resolveu, por nossa conta, vamos fazer a nossa campanha do Outubro Rosa em cima realmente do que importa. Então vai ser muito bom, viu? Então tá aí um lançamento fresquinho para vocês agora, um lançamento que tá saindo agora, um novo podcast, novos cortes, novas divulgações com relação ao Outubro Rosa, com relação à doença do câncer, à luta contra o câncer, para ajudar, para inspirar pessoas que estão lutando com essa doença, né? Eu acho importante. Eu faço questão de contribuir dessa forma. Pode estar aberto o nosso espaço aqui. E mais uma vez, muito obrigado pela sua visita, muito obrigado por dividir conosco esse tema tão importante, né? Sim. Principalmente nesse mês, para falar do câncer. Eu que agradeço muito, viu? Então é isso aí, gente. Não deixe de ajudar, né? Principalmente quem tiver a oportunidade, se tem na sua cidade, ou aqui em Cajuru, ou em Divinópolis, ou onde você tiver, se tiver a oportunidade de ajudar de alguma forma quem está nesse momento lutando, né? Contra o câncer. Contra o câncer, tá nessa luta com o tratamento, né? Tá em tratamento. Em tratamento, exatamente. Ajudem, porque é muito importante. É o que a gente pode fazer, né? Divulgar e tudo. Então é isso aí. Não deixe de entrar no nosso canal, não deixe de dar o seu like, de se inscrever, de ativar as notificações e de compartilhar para o máximo de pessoas possível, para a gente atingir muitas pessoas que estão aí na luta contra o câncer e das pessoas também que possam ajudar, tá bom? Não deixe de dar esse apoio para a gente. Então, muito obrigado, viu? Obrigada. Mais uma Agradeço vez, muito muito. obrigado. Um abraço, pessoal. Yeah.